Boa tarde, alunos. Nós estamos mais uma vez com uma videoaula. Nós vamos continuar as atividades do livro. Todo mundo agora está juntinho. Semana passada a gente usou para recuperar as coisas que quem estava atrasado chegar em quem está aqui na página 19, né, no livro 2. Antes disso, nós vamos fazer o calendário, né? O nosso calendário, nós estamos no mês de junho, tá? Nós temos aqui os dias da semana, que são domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ontem foi dia 21, lembrando que a gente tem que preencher todos os campos para que eles estejam corretamente no dia da semana. Se eu pular, eu vou estar errado, né? Não posso pular. Então, quando eu vou escrever, como que eu vou procurar saber o dia? Porque eu olho o último dia que foi preenchido, né? Que no caso foi aqui, dia 21. Então, dia 21 tá na fileira do D de domingo. Se ontem foi dia 21, hoje é dia 22. Depois do domingo, a gente vai passar para a fileira da segunda-feira. Quer dizer, então, que hoje é segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Bom, como que eu vou escrever o número 22? O número 22, o 20 a gente sabe que é o 2 e o 0, né? São duas dezenas e mais 0 unidades. E o 21, duas dezenas e mais uma unidade. 22, então, será duas dezenas e duas unidades, que é o número 22. Feito isso, o mês é junho e o ano é 2020. Agora a gente vai começar para a nossa página 19. Eu vou realizar a leitura das informações que contém nessa página, né? Começando aqui por semelhanças e diferenças. O que são semelhanças? Semelhanças são coisas parecidas e diferenças são coisas diferentes. Quando a gente fala de semelhanças e diferenças, a gente compara os elementos das imagens ou das coisas que a gente está estudando. Como eu vou comparar um dinossauro com outro dinossauro? Vou começar comparando a cabeça. Vocês podem perceber que nessas espécies, a cabeça do dinossauro, ela tem tamanhos diferentes, né? Essa é menor e essa é maior. O tamanho, né? O comprimento do rabo e a espessura, se ele é mais fino ou se ele é mais grosso. A pele, né? A gente pode comparar a pele, os tamanhos das patas e quais patas realmente ficam no chão. Se eu colocar o meu dinossauro aqui, vocês vão perceber que um deles anda somente com duas patas e o outro é quadrúpede e anda com as quatro patas, né? Mas nós vamos comparar hoje os dinossauros com espécies de animais que existem atualmente, né? Que a gente conhece e que moram no planeta com a gente em 2020. Os dinossauros, o que eles têm em comum com esses animais que eu vou mostrar para vocês? Eles são répteis, eles são da família dos animais que rastejam, né? Aqui na apostila está falando sobre como nós podemos comparar o dinossauro com o jacaré. O que vocês acham que eles têm de parecidos? Olhe bem para a pele deles.
Olhe bem para as patas, para o comprimento das patas, né? Tem características, o rabo, tem características que são bem parecidas, né? E eu vou ler esse texto que fala sobre as semelhanças e as diferenças. Os dinossauros, eles eram répteis, como os jacarés. Entre eles há muitas diferenças. Conheça uma delas observando a posição das pernas dos animais. Quando eu observo as pernas do meu dinossauro e as pernas do meu jacaré. Uma é mais longa e a outra é mais curta, né? Uma é mais comprida e a outra é mais curta. A perna do jacaré é mais curtinha do que a perna do dinossauro, né? Uma característica dos répteis é que eles rastejam, quer dizer, o corpo deles fica sempre muito próximo ao solo, ao chão. As pernas do jacaré se estendem para os lados, obrigando-o a rastejar. Já as pernas dos dinossauros se estendem para baixo. Agora, nós vamos ver vários animais que são répteis, que rastejam. Mas eu tenho certeza que se você parar a pensar, você vai lembrar de algum animal que rasteja, não vai? Aqui eu tenho vários deles, tá? Aqui eu tenho cobras. Aqui eu tenho lagartixas, lagartos. Eu tenho também sapos, camaleões, tartarugas. Eu tenho uma série de animais que são répteis, que a gente nem imaginava que eles eram répteis, né? E eu tenho certeza que esses animais, a maioria deles, vocês já viram, né? Aqui. Nós podemos começar com os répteis que são brasileiros, que a gente tem muito aqui no Brasil, tá? Ó, nós temos esse aqui, que é um lagarto. Aqui nós temos a cobra coral, né? Esse lagarto, ele é conhecido no Brasil, tá? Nos estados de Minas Gerais, São Paulo, ele é bem típico da nossa região. A cobra coral também é uma cobra que a gente encontra muito aqui no Brasil. Esse animalzinho aqui, ó, é um crocodilo. Esse é um crocodilo genuinamente brasileiro. Nós temos também mais um lagarto. Esse daqui é o lagartinho de Linhares. Olha, olha o tamanho do rabo dele. As pernas dele, que interessante. Aqui nós temos... Isso aqui eu via muito quando era criança, cobra. É uma anfisbenas. Ela se relaciona... Ela tem uma relação próxima com as serpentes, mas elas não picam, elas não mordem. Aí nós temos mais outro lagarto, mais outra cobra. A gente tem várias espécies de cobras, de lagartos, de camaleão, ó, cobras que vivem na água, né? Muitos camaleões. Essas são as espécies mais comuns.
são as espécies genuinamente brasileiras, que só tem aqui no Brasil, esses animais. Bom, eu queria falar para vocês que a pele desses animais, ela é grossa. Por quê? A pele grossa deles, ó, ela ajuda a controlar a temperatura. Então, ele se adapta facilmente às temperaturas do ambiente. Ele armazena pela pele energia, calor, e é um animal que não vai passar frio. Ele consegue se proteger muito bem do tempo. São animais que vivem tanto na água quanto no solo, na terra, em sua maioria. São animais que têm as patas pequenas e o corpo sempre se aproximado do chão, né? Alguns deles não têm patas, né? Como as cobras, que realmente rastejam no chão. E outros têm a pata curtinha, né? Bom, apesar deles terem as patas curtas, chatas, se rastejarem, eles são por muitas vezes animais muito velozes. Uma cobra, ela pode atingir uma velocidade que pode te alcançar e vir a picar. Então, é bom a gente deixar esses animais na natureza e não atrapalhar a vida deles, porque eles não atrapalham a nossa, né? A gente tem que conviver com eles de forma que a gente não prejudique a existência deles, porque eles ajudam com a nossa sobrevivência na Terra, né? Eles também controlam muito o ambiente. Então, observando, esse é o jacaré-açu que nós temos aqui. É um jacaré muito comum na fauna brasileira. É um animal, os répteis são os animais praticamente mais antigos da Terra, que se adaptaram, que resistiram, porque quando houveram mudanças climáticas, eles puderam ficar na água, de forma que não sofressem tanto essas mudanças, ou então na terra. Então, eles são animais de fácil adaptação. Feito isso, depois dessa pesquisa para a gente ver quais foram os répteis, quais são os répteis, quais são os animais e onde eles viveram, quais são os que vivem com a gente, que moram aqui no Brasil, que são brasileiros, né? Que a gente tem em todos os lugares. A tartaruga é um réptil muito comum no Brasil, apesar de muitas espécies estarem sofrendo risco de extinção. E nós temos também essa relação com os dinossauros, que também eram répteis, né? Alguns dinossauros, como vocês podem ver, têm as patas bem menos desenvolvidas, né? O corpo com relação às patas deles, bem maior. A pele é bem parecida com dos répteis que existem hoje e as capacidades de adaptação deles também. Essa é a página 19. Agora, ao final dela, né, no finzinho embaixo, está escrito aqui: destaque as peças do material de apoio e monte um apatossauro, outra espécie de dinossauro que faz parte da coleção dos dinossauros, tá? O apatossauro é esse azul aqui, ó, que é essa mesma espécie aqui. Esse é o apatossauro. Então, vocês vão montar o apatossauro para a coleção de dino-miniaturas. Em seguida, a gente vai para a página 20
E na página 20, a gente tem, nós temos os ovos dos dinossauros. Aqui tem uma informação bem importante sobre estes ovos que eu vou ler para vocês. Ninhos de dinossauro. Como a maioria dos répteis, os dinossauros botavam ovos dentro dos quais os filhotes se desenvolvem. Então, todos os répteis, as cobras, as tartarugas, os camaleões, todos os outros, eles botam ovos. E eram assim que os filhotes de dinossauro, nasciam. Esses ovos de dinossauro foram descobertos há milhares de anos. E eu vou contar essa história para vocês. Bom, assim como aqueles ovos que constam no livro de vocês, né, no livro integrado, esses são alguns dos ovos que já foram encontrados, que estão fossilizados, né, que eles sofrem o processo de fossilização quando eles estão sendo descobertos. Eles estão geralmente embaixo da terra, em lugares que os paleontólogos pesquisam, e geralmente por meio de escavações, né? Então, muitos desses ovos são encontrados geralmente com essas aparências, né? Porque o processo de fossilização é o processo que ele vai virando pedra, vai calcificando e vai virando pedra. O primeiro ovo foi descoberto em 1853, né? Faz ali quase 150 anos. Mais. E desde então foram encontrados mais muitos e muitos e muitos ovos. Por isso que a gente sabe que os dinossauros existiram na Terra, porque na verdade eles não existiram no mesmo tempo que o ser humano, né? O ser humano veio milhares de anos depois. O dinossauro, ele surgiu na Terra muitos e muitos milhões de anos antes dos seres humanos. Então, eles são seres muito mais antigos na Terra. E foi achando esses fósseis que os paleontólogos, os estudiosos, chegaram à conclusão de que eles existiram, de que eles tinham esse formato, de que eles montavam os esqueletos e chegavam a um dinossauro, né? A um animal, a uma espécie, diversas espécies. Aqui nós temos vários ninhos, né? E nesses ninhos a gente pode ver que eles são construídos aonde será? Qual será que é o material que esse primeiro está sendo, que ele está? Esse é um ninho cavado no chão, né? Que é um buraco que geralmente é feito. Aí nós temos o outro ninho feito com barro, que é a terra, né? Molhada e depois seca. E temos o ninho feito com areia e folhas de árvores, né? A gente encontra vários tipos de ninho. Os dinossauros tinham várias formas de fazer o ninho. Os dinossauros, eles faziam em diferentes lugares. Os pássaros, eles fazem também em diferentes lugares, né? Mas eles fazem no alto das árvores, no forro das casas, nos forros das casas, enfim. Cada animal que bota ovo tem que fazer um ninho para poder chocar esses ovos, para que eles nasçam, para que nasçam os filhotes, né? Nesses ovos aqui, vocês vão realizar a contagem de cada um deles e vão representar com o numeral aqui em cima. Então, vocês vão escrever quantos ovos tem em cada um. Peça para um adulto corrigir para ver se está certo. Amanhã eu trago as respostas e quantos ovos tinham em cada
ninho, tá bom? Agora, nós vamos passar para a página 21. Página 21, a gente tem aqui um cenário, né? Um cenário bem antigo, da época dos dinossauros, dos períodos dos dinossauros. E aí a gente percebe que tem vários dinossauros com os seus ninhos, né? Alguns grupos de dinossauros, como os maiassauros, que são esses que estão aqui, construíam os ninhos uns próximos dos outros. Assim, ovos e filhotes ficavam mais seguros da ação dos predadores. Observe os ninhos que estão destes maiassauros e depois registre a quantidade de elementos destacados em imagens. Na imagem. Então, aqui nós temos vários ninhos, né? Nós temos esse aqui, nós temos este e mais este. Bom, aqui vocês vão contar quantos ovos tem e vão colocar aqui. Quantos filhotes tem e quantos adultos tem. Então, nós vemos que os adultos são os maiores, os filhotes são os menores e os ovos que estão nos ninhos, tá? E depois vocês vão ampliar a coleção da Dino Miniatura. Vocês vão lá atrás, onde estava onde estão os dinossauros para você destacar e vai destacar e montar o maiassauro também para a coleção, tá? Bom, por hoje é só. Procurem resolver as questões bem devagarzinho, pausando os vídeos, não tenham pressa, que a professora vai preparar outros vídeos para dar continuidade no nosso conteúdo, tá bom? Eu estou morrendo de saudade de vocês. Lavem as mãos, se cuidem de quem vocês amam e tomem muito cuidado ao sair para a rua, tá? Fique em casa. Um beijo. Até mais. Obrigada.